A graça e a paz a todos os nossos irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, ou seja, o Deus Pai, a palavra, que é o Logos, o Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós, que é o Logos, do princípio era o Logos, né? E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E esses 3 são um. Meus irmãos, essa doutrina maligna, essa doutrina diabólica, satânica, que nega a Trindade, é uma doutrina totalmente ariana, é uma doutrina diabólica que foi criada por Ário, presbítero da igreja em Alexandria. Esse camarada, ele criou essa doutrina e nega a deidade de Jesus. Meus prezados e amados irmãos, negar a deidade, negar a Trindade, é a mesma coisa que você negar o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos ler? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, está falando aqui em letra minúscula, que está falando do espírito do homem, né? O espírito e alma e corpo. O homem, ele é composto de espírito, alma e corpo, portanto 3. 3 em 1. 3 em 1 é a mesma coisa no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Deus, ele é matemático, Deus, ele é organizado. Não adianta essas heresias aí querer contestar a palavra de Deus. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um. O homem também, ele é corpo, alma e espírito. Negar a Trindade seria o mesmo que você dizer que o texto de 1 Tessalonicenses 5,23, o homem é composto só de corpo e alma, e largar o espírito de lado. As pessoas que não entendem isso é porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. Essa doutrina unicista, essa doutrina ariana que nega a Trindade é exatamente porque eles blasfemam contra o Espírito Santo. E a Bíblia, as Escrituras, meus irmãos, ela é revelada pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não entende as Escrituras, é exatamente esse povo aí. Por que esse povo que blasfema contra o Espírito Santo não lê as Escrituras? Se você não acredita no Espírito Santo de Deus, não acredita na Trindade, pegue a sua Bíblia e rasgue o texto. Jogue fora, jogue no lixo o texto que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Rasgue ele, jogue fora. É o que está dizendo lá. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São 3 em 1, o texto que nós lemos. Eu li o texto e mostrei para você. Vamos deixar de ser ignorante. Vamos deixar de ser marionete de Satanás. Tem muita gente aí sendo marionete de Satanás, trabalhando para o diabo. Trabalhando contra Deus, trabalhando contra a sua palavra. 1 Tessalonicenses 5. Aliás, 1 João 5, mais uma vez vou ler para você. 7. 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Meu amado, você precisa de prestar atenção no que diz as Escrituras, e não sair por aí dizendo besteira. Vamos ler em João capítulo 3, eu vou provar para você a Trindade dentro da Bíblia. A Trindade, ela está presente dentro das Escrituras, meu querido irmão. Vamos ler João 3, no discurso de Jesus com Nicodemos. Vamos lá. A Bíblia tem a resposta, não é o pastor João, é a Bíblia. Eu estou defendendo as Escrituras. Jesus, no discurso com Nicodemos,
Capítulo 3, versículo 5. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, olha, presta atenção. Jesus, ele nunca começava um discurso dele falando direto. Ele falava na verdade, duas vezes. Depois ele falava, eu, Jesus, vos digo. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando, ele colocava a Trindade, na verdade o Pai, na verdade o Espírito Santo, e eu, Jesus, vos digo. Então aqui é a Trindade. Quando a Bíblia diz na verdade, vos digo, é a Trindade. Jesus, ele não começava seus discursos sem colocar o Pai e o Espírito Santo. Você vai ver muito esse termo, santo, 3 vezes. É o número da Trindade. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Contra fatos não há argumento. As pessoas que não entendem isso, elas não entendem as 3 manifestações de qual foi as 3 formas que Deus usou para falar com o homem no mundo. A dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Pai, ela durou todo o período do Antigo Testamento, quando Deus falava com o homem através dos seus profetas. Você vai ver muito esse termo no Antigo Testamento. E veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta fulano de tal vai até a cidade fulano de tal e profetiza contra ela. Então no Antigo Testamento Deus falava através dos profetas, a manifestação do Pai. As 3 formas que Deus manifestou no mundo. Manifestou através dos profetas no Antigo Testamento, a dispensação do Pai. A dispensação do Filho, então os homens não ouviram os profetas. Eles não deram ouvido à voz dos profetas. O próprio Deus veio, o Logos. A segunda pessoa aqui, o Logos. O Logos aqui desse texto que nós lemos. A palavra. O Logos se fez carne. No princípio era o Verbo. E o Verbo. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Primeira, aqui no início, aqui em João, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no mundo com Deus. No princípio era o Verbo, era o Logos, a palavra. A palavra é Jesus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus, a palavra, o Logos, estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E o Logos, o que aconteceu com o Logos? Ele estava no princípio com Deus. Versículo 2 de João. Mas ele se fez carne, e o Verbo se fez carne, versículo 14, e o Logos se fez carne. Então o próprio Deus, ele veio na pessoa de Jesus, ele se fez carne e habitou entre os homens. Mas depois que ele pregou por 3 anos, ele foi embora. E o próprio Jesus, ele diz para os seus discípulos, em João 16, se eu não for, o Consolador não virá. Por que Jesus disse isso, meus irmãos? Por que Jesus disse que se ele não fosse, o Consolador não viria a este mundo? É exatamente porque ele voltou e assentou à destra da majestade. E ele veio, e hoje ele está conosco em espírito e em verdade. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O próprio Jesus, ele disse em João 16. Porque se ele não fosse, o Consolador não viria. É só você estudar João 16, meu irmão. É só estudar. Então, contra fatos não há argumentos. Foi necessário então que o próprio Deus, ele se manifestasse, habitasse entre os homens. Depois ele voltou, assentou à destra da majestade e voltou em espírito e está conosco até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação do século. Então ele está conosco hoje em espírito e em verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o Logos,
que viria e se manifestaria entre os homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, vamos estudar as Escrituras, vamos parar de dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Essa história aí, que a doutrina da Trindade é satânica, é criada pela Igreja Católica, isso aí é diabólico. Isso aí é pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Isso aí é pessoas exatamente que, pelo fato de não ter o Espírito Santo, pelo fato de blasfemar do Espírito Santo, então elas nunca vai ser revelada a verdade. Então a Bíblia ela é clara, você não pode torcer as Escrituras, você não pode fazer malabarismo com as Escrituras, é uma palavra difícil de falar. Tem muita gente fazendo malabarismo com as Escrituras. Eu vou mostrar aqui mais um texto. Depois nós vamos para o destruidor de heresia. O segundo vídeo vai ser feito no destruidor de heresias. E eu vou provar dentro do destruidor de heresias que a Trindade existe. Vou te provar lá dentro. Então você não pode, meu amado, ir na conversa fiado de gente que estão aí trabalhando para Satanás. Muita gente aí trabalhando para Satanás aí, dizendo que a Trindade não existe, que a Trindade é a doutrina da Igreja Católica. Isso é mentira, meu irmão. Se você realmente quer saber sobre isso que eu estou falando, eu não tenho tempo para fazer um estudo detalhado sobre isso, mas compre o livro sobre a Trindade do pastor Gabriel Porto. Olha que esse texto aqui é cristalino. 1 Coríntios 12, 4, 6. Esse eu quero ler com você. Esse eu faço questão. 1 Coríntios 12, 4, 6. Isso é um texto cristalino das Escrituras que prova a Trindade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6. Olha o que diz aqui, meu irmão. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E há diversidade de operações, ou seja, a dispensação do Pai, dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Foi as três formas que ele se manifestou ao mundo. Ele falou no Antigo Testamento através dos profetas. Depois ele falou através de Jesus. E hoje ele fala através do seu Espírito. Os três são um, três em um. Então tem outro texto que eu não poderia deixar de ler com você. Em Mateus 3, 16, 17. E eu vou provar dentro das Escrituras que a Trindade existe. Mateus 3, 16 e 17. Eu tenho apenas 2 minutos aqui. Porque senão depois de 15 minutos o vídeo não vai. Mateus 3, 16 e 17. Vamos ler aqui para você. Aleluia. Dentro das Escrituras, Mateus 3, 16 e 17. Olha aqui. Tendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A pomba representa o Espírito Santo. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui aparece a Trindade. Aqui aparece o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Contra fato não há argumento, meu irmão. Vamos tomar cuidado com essas heresias aí, que estão dizendo aí que a Trindade não existe. Isso é satânico e diabólico, e seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Seja anátema. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Depois nós iremos para o destruidor de heresia, no segundo vídeo.